Oh, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Oh, fica conosco, Jesus. Oh, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste ano da oração, o Papa nos convida a aprofundar o sentido que esta prática tem na nossa vida. Rezar nos faz muito bem. O Papa fala que a oração abre a porta a Deus, transformando o nosso coração, muitas vezes de pedra, num coração humano. Que nós possamos pedir, Senhor, a graça de sermos bons orantes, pessoas feitas oração. Vamos então rezar juntos a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramadas nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O livro do Gênesis, que nós ouvimos ontem no seu primeiro capítulo, nos falando da criação do mundo de uma linguagem tão poética, fala também do mal presente no mundo, como que o ser humano é tomado pelas forças do mal e que tantas vezes não conseguem viver no bem. Esse conflito entre bem e mal está muito presente nas primeiras páginas bíblicas. Vamos ouvir o pequeno relato tirado do livro do Gênesis. Um homem justo que andava com Deus
Leitura do livro de Gênesis, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Javé disse a Noé: entre na arca com toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Toma 7 pares, o macho e a fêmea, de todos os animais puros. Tome um casal, o macho e a fêmea, dos animais que não são puros. E tome também 7 pares, macho e fêmea, das aves do céu, para perpetuarem a espécie sobre toda a terra. Porque eu, daqui a 7 dias, farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e eliminarei da face da terra todos os seres que eu fiz. E Noé fez tudo como Javé havia mandado. Palavras do Senhor, graças a Deus. O desígnio de Deus para a humanidade é bom, mas na nossa vida cotidiana experimentamos a presença do mal. É uma experiência de todos os dias. Os primeiros capítulos do livro do Gênesis descrevem a dilatação progressiva do pecado nas aventuras humanas. Adão e Eva duvidam das intenções benévolas de Deus. Pensam que tem a ver com a divindade invejosa que impede a sua felicidade. Por isso a rebelião. Já não acreditam no Criador generoso que deseja a felicidade deles. Cedendo à tentação do maligno, seu coração é arrebatado por delírios de onipotência. Se comermos o fruto da árvore, tornar-nos-emos como Deus. E esta é a tentação, esta é a ambição que entra no coração. Mas a experiência vai na direção oposta. Os seus olhos abrem-se e descobrem que estão nus, sem nada. Não se esqueçam disto, diz o Papa Francisco. O tentador é um mal pagador. Ele paga mal. O mal torna-se ainda mais agressivo com a segunda geração humana. É mais forte. É a história de Caim e Abel. Caim tem inveja do irmão. Há o verme da inveja. Embora ele seja o primogênito, vê Abel como um rival, alguém que ameaça sua primazia. O mal insinua-se no seu coração e Caim não consegue dominá-lo. O mal começa a entrar no coração. Os pensamentos são sempre de julgar mal o outro com suspeita. E isso acontece também com o pensamento. Ele é malvado, irá ferir-me. E esse pensamento começa a entrar no coração. E assim a história da primeira fraternidade acaba com um homicídio. Hoje penso na fraternidade humana, guerras em toda parte. Na descendência de Caim, desenvolvem-se as profissões e as artes, mas também a violência, expressa pelo cântico sinistro de Lameque, que ressoa como um hino de vingança. Por uma ferida matei um homem, e por uma contusão um menino. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque sê-lo-á 70 vezes 7. Vingança. Vais pagar pelo que fizeste. Mas quem o diz não é o juiz, sou eu. E arvoro-me em juiz da situação. E assim o mal alastra-se como mancha de óleo até ocupar todo o quadro. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. Assim fala o capítulo 6 do livro do Gênesis. Os grandes afrescos do dilúvio universal e da Torre de Babel revelam que há necessidade de um novo começo, como de uma nova criação, que terá o seu cumprimento em Jesus Cristo. E, no entanto, nessas primeiras páginas da Bíblia está escrita também outra história, menos vistosa, muito mais humilde e devota, que representa o resgate da esperança. Não obstante quase todos se comportem de forma cruel, fazendo do ódio e da conquista o grande motor da existência humana, há pessoas capazes de orar a Deus com sinceridade, capazes de escrever o destino da humanidade de uma maneira diferente. Abel oferece a Deus um sacrifício de primícias. Após a sua morte, Adão e Eva tiveram um terceiro filho,
7, de quem nasceu em nós, e disse, e a partir de então o nome do Senhor começou a ser invocado. Em seguida surge Enoque, personagem que caminha com Deus e que é arrebatado ao céu. E por fim, a história de Noé, um homem justo que andava com Deus, diante do qual Deus suspende o seu propósito de eliminar a humanidade. Lendo essas narrações, tem-se a impressão de que a oração é a barragem, o refúgio do homem perante a inundação do mal que cresce no mundo. Considerando bem, oramos também para nos salvarmos de nós próprios. É importante rezar. Senhor, por favor, salva-me de mim mesmo, das minhas ambições, das minhas paixões. Os orantes das primeiras páginas da Bíblia são homens artífices de paz. Com efeito, quando é autêntica, a oração é livre dos instintos de violência e é um lugar dirigido a Deus, a fim de que Ele volte a cuidar do coração do homem. No Catecismo, lê-se: esta qualidade da oração é vivida por uma multidão de justos em todas as religiões. A oração cultiva jardins de renascimento em lugares onde o ódio do homem só foi capaz de alastrar o deserto. E a oração é poderosa, porque atrai o poder de Deus. E o poder de Deus dá sempre vida, sempre. É o Deus da vida e faz renascer. E o Papa Francisco termina a sua catequese dizendo que é por isso que a autoridade de Deus passa através das cadeias desses homens e mulheres, muitas vezes mal compreendidos ou até marginalizados no mundo. Mas o mundo vive e cresce graças à força de Deus, que esses seus servos atraem mediante as suas preces. Não são uma cadeia barulhenta, raramente são notícia, contudo são muito importantes para restituir confiança ao mundo. O Papa fala então que lembra-se de uma história de um homem, um importante chefe de governo, não desta época, do passado. Um ateu sem sentido religioso no coração, mas quando era criança, ouvia a sua avó rezar, e isso permaneceu no seu coração. E no momento difícil da sua vida, aquela recordação voltou ao seu coração e lhe disse: mas a avó rezava. Assim começou a orar com as fórmulas da avó e ali encontrou Jesus. A oração é uma corrente de vida, sempre. Muitos homens e mulheres que rezam semeiam vida. A oração, a pequena oração, semeia vida. Por isso é tão importante ensinar as crianças a rezar. Dói encontrar crianças que não sabem fazer o sinal da cruz. É preciso ensiná-las a fazer bem o sinal da cruz, porque esta é a primeira oração, afirma o Papa Francisco. É importante que as crianças aprendam a orar. Depois talvez possam esquecer, seguir outro caminho, mas as primeiras preces aprendidas quando são crianças permanecem no coração, porque constituem uma semente de vida, a semente do diálogo com Deus. O caminho de Deus na história de Deus passou através deles, passou por um resto da humanidade que não se conformou com a lei do mais forte, mas pediu a Deus que se realizasse os seus milagres e, sobretudo, que transformasse o coração de pedra em coração de carne. E isso ajuda a oração, pois a oração abre a porta a Deus, transformando o nosso coração, muitas vezes de pedra, num coração humano. E é necessária tanta humanidade, pois ora-se bem com a humanidade. Eu acredito em um Deus que dança, em um Deus que está presente na nossa história, aqui e agora. Essa reflexão dessa semana me recordou os bons tempos de formação na Pastoral da Juventude. Certa ocasião, no encontro de mística e espiritualidade, uma pergunta era dirigida a nós naquele contexto, naquela época. A juventude reza? O que a juventude reza? Eu perguntaria hoje para as nossas comunidades, o que nós estamos rezando? Como temos encontrado força nas nossas orações? Eu acredito num Deus que está presente na história do seu povo, na defesa da justiça, de um país igual, uma religião que seja comprometida, uma religião em saída. Papa Francisco nos chama para isso. Rezar, a força da oração é para alimentar a nossa esperança no Deus da vida
em construir o seu reino aqui agora, que é de justiça, de amor e de paz. Guia-me, Senhor, na luz da tua justiça. Lança-me, Senhor, na luta dos pequenos. Revela-me, Senhor, segredo de teu reino. Segredo de teu reino. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. Deus ouve a oração do justo. Que nós possamos de fato cultivar em nossa vida a humildade, a simplicidade, a justiça, para que saibamos elevar a Deus as nossas preces, preces sinceras, que brotam de um coração de carne, de um coração sensível, um coração cheio de amor. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor.